Boa tarde, presidente. Presidente do CRM nos dando a honra aí de aparecer na nossa live, doutora Miriam, Vera, Flávio, sejam bem-vindos. Boa tarde, Pedro. Pedro, me diz um tema para a gente te convidar para você falar aqui no nosso projeto. Entrando aí o pessoal da Liga, o boa tarde aí da professora Cleânia, vou já chamá-la. Só dar o tempinho. Pessoal, antes da gente começar, quem já tiver aí, clica nesse aviãozinho aqui de baixo, ó, e manda para quem vocês acham que pode ser útil, que a gente pode enriquecer aqui na discussão, para as mães, para os pais, para todo mundo que esteja em casa, né, todos nós. Hoje a gente vai abordar temas muito interessantes sobre alimentação saudável, sobre dicas da Feira UFP. Bem-vindo, André, Carol. Carol, doutora Carol, quanto tempo? Boa tarde, professora Valéria. É por esse que a senhora vai entrar, né? Olha aí o professor Wilson chegando aí. Professor, vamos fazer parte aqui, seja nosso convidado, veja um tema da sua área para a gente abordar aqui nos diálogos da extensão. Bem-vindo, Francisco, Estelinha, Davi. Ótimo, professora. Mais um minutinho eu já vou chamar a professora Cleânia. Então, dando continuidade, né, ao nosso projeto Diálogos da Extensão, reiterando o convite para o edital de chamamento no site da Prex, um edital guarda-chuva aí. Ó, o Valton chegou. Um edital guarda-chuva que está pela extensão da UFP com muita melhora da burocracia, com um ótimo apadrinhamento para a gente fazer projetos de extensão nesse período. Olá, doutora Marcele, uma grande psicóloga entrando aí. Vamos reforçar nosso lado dona de casa. Valton, estava ansiosa pela sua presença. E convidar todos os professores aqui presentes a participar ainda aí do edital de chamamento. E hoje, dando continuidade aos diálogos da extensão, o nosso tema hoje, a Feira UFP em tempos de coronavírus, dicas de acesso a uma alimentação saudável e segura. A Feira UFP, que é um dos mais famosos, premiados e maravilhosos projetos de extensão da Universidade Federal, que tanto nos orgulha. Eu vou, já demos os primeiros minutos, vamos dar continuidade. Hoje vai ser estilo Lia Gabriela, né, de Marília Gabriela, entrevistar esses grandes convidados, a pró-reitora de extensão, a professora Cleânia, e a professora doutora Valéria, que coordena o projeto da Feira UFP. E vai ser mistura de Marília Gabriela com Ana Maria Braga, viu, professora Cleânia? Porque a gente vai falar de dicas de alimentação, preservação, saudável. Então, hoje a gente vai entrar nessa seara. Eu vou chamar já a professora Cleânia, nossa pró-reitora para dar as boas-vindas e abrir os trabalhos, cumprindo aí o nosso protocolo. Oi, Tati, tudo bem? Dos primeiros 5 minutos. Bem-vinda, professora. Boa tarde, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? O pessoal que faz os diálogos da extensão, o pessoal que sempre nos prestigia participando, né? Mandando contribuições, sugestões, questionamentos. E também, né, nos dando a honra de estar nos assistindo, né, nesse diálogo. Como você mesmo disse, professora Lia, e aqui eu queria aproveitar para mais uma vez registrar o prazer que é trabalhar junto com essa equipe, com a professora Lia, viu? Olha, parceria muito boa que tem me deixado muito satisfeita e muito feliz. Eu que quero agradecer, porque assim, nós somos extensionistas apaixonadas, não é, professora? E ter essa oportunidade pela Pró-Reitoria de Extensão, a gente se sente abraçado, acolhido enquanto docente, de oportunidades para todos nós, né? Para os discentes também, e a oportunidade de fazer o que a extensão faz de melhor, que é chegar até a comunidade. A doutora Carol aí já trazendo uma dúvida sobre alimentação na gestação, com certeza nós vamos abordar. E pode dar o segmento aí, a abertura, professora. Nós pensamos nesse tema, né? Porque a Feira UFP é um projeto de extensão, como você mesmo disse, viu, professora Lia, que muito nos orgulha, né? Que tem trazido grandes contribuições para a sociedade piauiense, teresinense,
e principalmente para as comunidades rurais. É um projeto que atende 5 comunidades rurais. É um projeto de extensão que atua desde 2017 e faz parte, juntamente com mais 4 projetos de extensão, de um programa maior chamado Sementes de Cultura. Então, esse projeto, ele foi idealizado pela professora Valéria Silva, que é a nossa convidada de hoje. É também organizadora desse projeto, juntamente com outros professores, né, da UFIP, juntamente com técnico administrativo, juntamente com discentes, que fazem um trabalho voluntariamente. Alguns discentes recebem bolsas de extensão, PIBEX, né, da Proreitoria de Extensão. E aí eu quero destacar o apoio que a Proreitoria dá, o apoio logístico que toda a administração superior dá, e também o fato de que esse projeto ele tem parcerias com o governo do estado, com outras instituições. Então, é um projeto que muito nos orgulha, e nos orgulha por quê? Porque é um projeto que literalmente traz a comunidade para a universidade. Quinzenalmente, esse projeto traz agricultores, artesãos e artesãs, artistas, né? De um modo geral, músicos, poetas, para a Universidade Federal do Piauí. Exatamente por isso é que é um projeto que na verdade, a Feira UFP chama-se Projeto de Base, Feira de Base Agroecológica e Cultural da Universidade Federal do Piauí, porque é um projeto que agrega a questão da produção agrícola e distribuição agrícola, agrega o caráter comercial, porque é um projeto que dá oportunidade de geração de rendas para inúmeros agricultores e artesãos, como eu disse, de 5 comunidades rurais de Teresina, mas é um projeto também que tem essa dimensão artístico-cultural, né, de valorização da música, que agrega poesia, que agrega artesanato. Então, é um espetáculo agroecológico, na verdade, de geração de rendas e que traz muitos benefícios a comunidades de vulnerabilidade social. E aí, essa feira UFP, ela acontece desde 2017, quinzenalmente, nas sextas-feiras, no Espaço Rosa dos Ventos, na UFP, e quinzenalmente no espaço na Praça Rio Branco. E aí, diante dessa pandemia que a gente se encontra atualmente, a gente se pergunta, né, como é que está a feira UFP? Só lembrando que essa produção e a comercialização desses produtos dos agricultores são produtos orgânicos, produzidos sem agrotóxicos, né, produzidos de forma saudável, né? E quem não viu a Feira UFP acontecer no Espaço Rosa dos Ventos e não teve a oportunidade de ter acesso aos produtos, né, desses agricultores, quando passar essa fase, né, sinta-se convidados para conhecer esse Quem projeto. perdeu essa oportunidade até agora, não é, professora? Porque é um espetáculo mesmo. Exatamente. E aí, vamos esperar outros momentos, né, para a gente estar voltando e quem não teve essa oportunidade passar a ter. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer o questionamento. Como é que a Feira UFP está, nesse momento da pandemia, da Covid-19, o que ela está pensando, o que ela está enfrentando, que dificuldades esses agricultores, esses artesãos estão vivenciando nesse momento onde as aglomerações não são possíveis de acontecer, nesse momento onde eles perdem os locais de comercialização dos seus produtos, né? Tanto agrícolas como os produtos do artesanato, como os produtos culturais, né? E o que eles estão fazendo com as suas produções. Então, como que essa feira UFP tem se reinventado, que dificuldades, que alternativas ela tem enfrentado, né, nesse período. Então, esse diálogo tem esse objetivo de discutir isso, mas tem também o objetivo de discutir que apoio a PREX, enquanto Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que gerencia, né, que administra, em termos institucional, esse projeto, a UFP, de um modo geral, e a comunidade, a sociedade como um todo, que apoio esse projeto precisa, né,
nosso para continuar nesse momento em que os nossos agricultores e artesãos perdem seus locais de comercialização e suas produções e precisam continuar, na verdade, precisam continuar tendo o seu sustento, o seu trabalho, com a garantia, né, e a segurança necessárias nesse momento. E aí eu pergunto também, questiono também, quais são as dicas que essa equipe experiente, porque é uma equipe experiente, é uma equipe que trabalha há mais de 3 anos com produção de alimentos saudáveis, baseada na sua experiência, que dicas essa equipe nos dá para que a gente possa continuar tendo uma alimentação saudável e segura diante da pandemia. Então, são com esses questionamentos, a partir desses questionamentos, viu, professora Lia, que a gente chamar a professora Valéria Silva, está falando, né, para a gente sobre isso. A professora Valéria Silva, eu vou falar um pouquinho dela, porque se eu fosse falar dela, teria que ser a live inteira, mas a professora... Um baita currículo da professora Valéria, né? Só para quem não conhece, ela é da área de serviço social, ela é uma professora da UFBA aposentada, ela foi idealizadora e coordenadora do programa Sementes de Cultura e Projeto Feira, UFP, né, desde que iniciou, mas como ela está aposentada, ela, né, pelas normas, não pode coordenar, então hoje nós temos outra professora que coordena o projeto e o programa, mas ela continua na organização, né, da feira. Então, é uma grande extensionista, é uma professora e uma extensionista, uma profissional que eu admiro bastante. Para mim, viu, professora Valéria, você é um ícone da extensão universitária. Você é um ícone da UFP, né? E é exatamente por isso que a gente tem a maior honra, o maior prazer de receber você aqui para falar em nome dessa equipe UFP, né? Feira UFP, porque na verdade é você, mas eu estendo a todos que fazem esse evento tão importante para a nossa comunidade, tão importante para a UFP, tão importante para a sociedade. Então, com base nisso, né, foi com base nisso que a gente convidou você, professora Valéria, para dialogar conosco a esse respeito. Seja bem-vinda. Nossa, se você falou, professora, e eu me lembrei esse ano na avaliação, né, dos PIBECs e aquelas apresentações, que eu brinco com os meus alunos, que eu achava que sabia o que era uma extensão interdisciplinar. A gente já fica feliz de juntar várias áreas, né, direito, medicina, fisioterapia. E quando eu fui assistir e avaliar os trabalhos da professora Valéria, aquilo é uma aula de extensão, ela é um ícone, assim, de vida, né? Um simples trabalho da feira envolve desde comunicação, mapa mental, todas as áreas de pedagogia envolvidas, além das outras diretamente relacionadas ao que é feito na feira, marketing, comunicação, é incrível. Realmente é uma aula, tem muitos professores aí presentes. Já temos aí essas sugestões de drive-thru, né? Dúvidas sobre alimentação saudável. E com certeza esses questionamentos colocados já vão nos render uma ótima discussão, professora. E além de tudo, a gente tem aí também essa ansiedade em relação... Quem procura a Feira UFP, procura alimentação saudável, de origem orgânica, sem venenos, como a professora Valéria gosta de falar. E como conseguir tentar manter essa alimentação saudável durante esse período, desde o recebimento, né, de compras, até a higienização, armazenamento e reaproveitamento. Acho que tudo isso é importante nesse momento. Antes de eu chamar a professora Valéria, você quer complementar alguma coisa, professora? Não, vamos deixar o tempinho mais para ela e vamos. Surgindo, tá bom? Obrigada. Tá bom, pois até o final de volta, professora. Obrigada. Vou chamar a professora Valéria. Um abraço. Oi. Vamos chamar aqui a professora Valéria, com certeza já muitas indagações e colocações. Já anotei aqui as dúvidas que saíram até agora. Podem se manifestar. Dá oi aí para minha família. Bem-vinda, professora. Tudo bem? Obrigada, Lia. Boa tarde aí para você, para a Cleânia. Grata pelo convite. A gente que agradece. Na live. A gente que agradece, porque é uma aula de vida, não é só aula de extensão e aula de feira.
Professora, o tempo é seu. Acho que pode começar falando, né, da feira em si, desses enfrentamentos colocados pela professora Cleânia nesse tempo de pandemia, as dificuldades. E eu gostei que ela já abriu a brecha para em que a Prex pode apoiar. Já achei aí um começo de uma tentativa de um apoio institucional. Vamos aproveitar, né? Quando a gente diz assim que a universidade quer ajudar, a gente aproveita para pedir. E saber essas dicas aí de alimentação, professora. Então, para a feira é um desafio, realmente, porque nós trabalhamos com atividades presenciais, né? A comercialização até aqui era do alimento, né? Na nossa cultura brasileira e tudo, era muito mais em atividades presenciais, especialmente em se tratando de feiras livres, como é o caso da Feira UF. Então, esse momento é de grande desafio. No primeiro momento, o que nós fizemos foi, após o cancelamento das atividades, a suspensão pelo reitor, nós imediatamente suspendemos as atividades da feira, a primeira feira de março, né? Então está suspenso desde março, professora. Professora, para quem não conhece a Feira UFP, dê só um panorama geral. Todas as semanas, como é que funciona, o que geralmente acontece, o fluxo de pessoas, de produtos. Então, passo já por isso que você está falando, mas dizer primeiro que depois que foi canceladas as atividades, a feira do dia 16 de março nós cancelamos, porque para nós a segurança das pessoas, a vida das pessoas, para a UFP também, né? Assim como tem advogado a prefeitura, que é uma parceira forte, por meio da SDR do município, assim como tem advogado o governo do estado, as instituições que cuidam das vidas das pessoas, então nós também estivemos empenhados em levar a sério isso como coisa mais importante. Sim. Cancelamos a feira e fomos pensar como resolver o problema. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi ver a possibilidade de garantir a segurança de agricultores e agricultoras numa possibilidade de comercialização. Sim. Então, nossos bolsistas começaram a ser treinados para lidar tanto com artesãs, mas especialmente com as agricultoras, sobre como comercializar em tempos de alto risco. Certo. Então, as nossas primeiras semanas foram dedicadas a isso. Os alunos estudando, a gente orientando e dialogando nos nossos grupos de WhatsApp, e individualmente também, sobre garantir as condições de segurança das agricultoras e agricultores. Uhum. Depois pensamos, juntamente com a SAF e a SDR, com apoio de outras instituições, do MAPA, do INCRA e outras instituições, nós trabalhamos com várias instituições, o Projeto Feira se organiza com 10 instituições, né? Fomos tentar viabilizar isso através do drive-thru que fizemos na Ponte Estaiada ali. Mas o drive-thru ele aconteceu no momento onde a Prefeitura e o Governo do Estado estavam avaliando o aumento do risco. Uhum. E apesar da atividade ter sido muito exitosa, o treinamento que nós fizemos com as comunidades funcionou, deu certo, nós tivemos apenas um pequeno atraso por conta do transporte de uma das comunidades que atrasou, mas isso foi contornado. Então, foi uma experiência exitosa, mas coincidiu com este momento que as instituições, o governo do estado e tudo, a prefeitura, estavam alertando demais para a alta do contágio, né? E os riscos e tudo. Então, nós fizemos no dia seguinte uma reunião de avaliação. Chegaram a acontecer quantas edições com o drive-thru? Só uma, professora? Uhum. Só uma. Tá. E aconteceu na terça, na quarta seguinte, a gente fez uma reunião pelo aplicativo com as comunidades rurais. Isso nos demandou treinar as comunidades rurais para estarem na reunião, mas nossos alunos foram muito hábeis nisso, né? A gente já sabia que ia fazer a reunião. Não deixou de ser uma grande ação de educação já nesse momento, né? Demais, foi um aprendizado maravilhoso para cada comunidade treinar. Nós passamos 3 dias aluno treinando. Uma iniciação digital de urgência, né? E assessorada. Fenomenal. Um ganho, porque sim. Também a comercialização foi toda digital. Sim. Então, dele lidarem com transferências bancárias, demandas virtuais. E a demanda foi muito grande, teve uma comunidade que recebeu mais de 200 pedidos. Olha só. Para gerenciar isso, foi... Uhum. Então, foi um aprendizado. Mas coincidiu com esse, infelizmente, com esse momento
de alta das dificuldades, né? Sim. E aí nós sentamos para avaliar e pensamos que, apesar do êxito e da necessidade de comercialização, a Uhum. vida das pessoas estava primeiramente colocada para nós e as instituições parceiras estavam preocupadas com o momento, né? Então, avaliamos, pensamos e decidimos suspender por um tempo, para ver como é que a gente fica. Em nome Sim. da Feira UFP, em nome da CEMAPO, que é a Comissão Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica, nós demos uma suspendida. E da ASAP, demos uma suspendida nisso, para ver como é que a gente vai se movimentar daqui a pouco. Mas o aprendizado foi tão bom que teve uma das comunidades que decidiu manter. Então, As entregas. Uhum. as suas entregas com drive-thru também, organizado, cesta lacrada, tudo direitinho. E ela vai permanecer fazendo no nome da sua associação. Certo. Então, é uma comunidade que sozinha fica difícil para atender grande demanda, mas vai continuar comercializando seu produto, Uhum. dando viabilidade para a produção que segue. As pessoas precisam ter a sua produção, o seu rendimento, os agricultores. Eu costumo dizer, agricultor não tem salário. E tem que girar a economia nessas comunidades, né? Exatamente. Então, essa comunidade vai continuar, que é o Vale da Esperança. Certo. Mas voltando aqui você, então essa é uma saída que a gente está encontrando enquanto a gente avalia melhor esses próximos 15 dias, como é que estaremos, né? Uhum. Até o fim do mês, mais ou menos, uma reavaliação, né? A Deise está falando aí, professora, que em Campo Maior eles estão conseguindo manter o drive-thru, né? Fazendo essa analogia que é uma cidade menor, tem menos trânsito. A senhora tem uma ideia de como foi a aglomeração nesse um evento do drive-thru, do fluxo de pessoas? Nós conseguimos comercializar 100 cestas, 100 porque foram só cestas. 2 comunidades. Uhum. Mas a aglomeração não, foi no esquema mesmo drive-thru Foi tranquilo, né? Deu para funcionar. Funciona, Sim. funciona. Talvez no momento de voltar, né, juntando com as ideias que a gente tem visto, um agendamento prévio online desse horário de recebimento, né? Mas era todo feito mesmo online. Já com horário. No depósito Perfeito. em conta. A pessoa passava só para pegar. Perfeito. E funcionou. E nós fizemos o teste nessa primeira edição com 2 comunidades. E a nossa meta é, na hora que cessar o maior risco, voltar com as 5 comunidades. Aí nós temos uma capacidade de resposta de produção maior, oferecer mais produtos para quem frequenta as feiras, né? De hábito, especialmente. E de regularizar um pouco mais essa oferta de alimento limpo, né? Mas tratando do que você perguntou antes, a Feira UFP acontece na Universidade Federal, no Espaço Rosa dos Ventos, que para quem não conhece, o espaço ele é ao lado ali da biblioteca da UFP, que é mais conhecida. E a feira acontece às primeiras e terceiras sextas-feiras de cada mês. Quando o mês tem 5 sextas-feiras, a gente também faz a Feira UFP. Nas segundas e quartas, sextas-feiras, esta feira acontece no centro da cidade, só que coordenada pela SDR. No caso, a Feira UFP, projeto de extensão, com esse modelo agroecológico que envolve, como você disse, uma equipe multidisciplinar. De verdade, né? A gente acha até que está brincando de ser multidisciplinar. Cultura, né? Alimento, produto agroecológico e tudo, artesanato de Teresina. Esse é o modelo da Feira UFP, né? Que acontece nessa periodicidade que eu falei para você e para quem está nos acompanhando. Certo. Então, teve esse período, né, até o fim do mês, o que também coincide, né, professora, com os decretos municipal e estadual. Estamos em reavaliação. A professora Cleane levantou aí como foi nesse dia que funcionou, né, a questão do drive-thru, o processo de solicitação e entrega. Se vocês pensam em manter dessa mesma forma ou se já estão pensando em algumas mudanças. Quando voltar as entregas. Se a gente voltar, se a partir do dia 30 a situação for favorável à comercialização e a gente puder organizar, nós vamos fazer da mesma maneira, porque funcionou muito bem. Como foi que funcionou o processo? Nós tivemos
de uma maneira mais folgada. A questão é que o teste nós fizemos só com 2 comunidades, né? Uhum. E o formato funcionou direito, foi tranquilo, as pessoas fizeram seus pedidos, fizeram o repasse bancário, as comunidades trabalharam sem aglomeração, as pessoas trazendo seus produtos e tendo uma equipe fixa de arrumação das cestas, já trouxeram as cestas prontas da comunidade, organizadas em ordem alfabética. Então, nesse período anterior ao dia da entrega, nós, do projeto de extensão, da CEMAPO, da SAF, da SDF, ficamos exatamente treinando esse trabalho. Os alunos ajudando a treinar agricultores, ajudando a falar das máscaras, como usar máscara, como lavar as mãos, porque por mais que saia na internet, nós nos colocamos na tarefa. Na prática, a teoria é outra, né, professora? Porque para nós é muito importante que as agricultoras continuem seu trabalho, porque é de relevância, é indispensável, mas que elas estejam protegidas. Principais diferenças mesmo na aplicação prática do Isso, sem levar contato. Nesse momento aí, que foi um grande teste, que vai ser mesmo piloto para quando voltarmos, né? O que é que vocês identificaram como mais difícil de implementar na prática, nessa questão dos cuidados de higienização? O que mais teve que mudar na prática mesmo normal da feira? Já vem de lá embalada, tiveram dificuldade em conseguir as máscaras, o material de higienização? Como é que foi nesse momento A inicial? primeira coisa, realmente, nós tivemos dificuldade com as máscaras, porque as comunidades, elas já estão fora do centro da cidade, aí tem dificuldade de acesso, porque o acesso aqui estava difícil até para quem está perto de uma farmácia. Certo. Mas nós fomos construindo os modelos de construção, pegando o modelo de construção de máscara pela internet, algumas comunidades, pessoas das comunidades já tinham, fabricaram outras, fomos construindo alternativas. Então, a máscara foi uma limitação inicial, mas eu diria a você que a limitação maior mesmo, que nós enfrentamos desde o primeiro momento lá atrás, hoje não mais, foi de desenhar a ideia, de conseguir, de ajustar com as pessoas a ideia da gravidade do contágio. Certo. De fazer com que a gente traga para a realidade do seu crédito pessoal, de eu acreditar que é grave, que é preciso realmente tudo isso. Que não é exagero, né? Que não é histeria, mas do jeito racional, sendo feito adequadamente. Acho que isso é difícil mesmo e continua difícil, viu, professora? Pois é. É uma coisa apartada da nossa realidade, é uma coisa nova, para todo mundo, para o mundo, né? Uma coisa nova, nunca vivemos isso. E especialmente para comunidades rurais que têm uma vida muito mais livre do que nós, muito menos parametrada pelos padrões da racionalidade, da ciência. Então, não ver algo uma coisa um pouco mais complicada, né? E saber que ele pode provocar isso que está acontecendo no mundo. Então, saltar essas distâncias, construir realidades abstratas que passem a normatizar comportamentos, foi o passo mais demorado. Mas isso aconteceu e as comunidades estão realmente cuidando, preocupadas, atentas, né? E sobre o risco, porque todos nós estamos sob o risco. O que com certeza vai ser uma herança boa depois de tudo isso também, né? Esse aumento dessa conscientização, dos cuidados de higiene, das necessidades do mercado. Porque, querendo ou não, todos esses cuidados são a necessidade crescente no mercado, já eram, e vão também depois continuar sendo a exigência dos consumidores, né? Então, foi um trabalho educativo muito importante de reforçar isso junto aos pequenos produtores, que talvez sem a ação da feira, professor, e dos extensionistas, teriam muito mais dificuldade de galgar essas escalas de inclusão digital, de acesso a esses mecanismos de forma correta, né? A professora Vanessa Alencar, que além de tudo também trabalha com distribuição de alimentação saudável, citando aí sobre a feira. Então, continua um processo de inclusão desses produtores nessa renovação do mundo e do mercado que a gente vai ter, principalmente nessa área da alimentação. Para entregar, já começa a ser de outra forma, né? Muito bom. Mas uma coisa curiosa também que a gente já sabia, mas que se revelou com uma força grande, né, nesse período que a gente precisou muito dessa inserção digital, é a explicitação da exclusão dos povos rurais.
Você tem comunidade que terá muita dificuldade de comercializar assim, não porque ela não avançou na compreensão do problema, de precaver-se, de usar os EPIs, não por isso, Uhum. mas porque ela não tem um telefone que funcione direito, Não pega a internet, né? não Não... pega a internet, É porque verdade. as torres não chegam para os povos rurais, os É. sinais não chegam para os povos rurais. E não é Né? longe, não, nem precisa ser muito rural. Dentro de Não, a mais Teresina distante são já, né, a gente tem essa 34 dificuldade. quilômetros. A É. mais distante são 34 quilômetros daqui até lá. É. Então, é um processo assim histórico que nessas horas também se revela. Você vê Professor a Emílio. dificuldade que os rurais ainda têm de lidar com as tecnologias. Por quê? Porque foram excluídos desses processos de educação que fazem as pessoas, nesse nível do conhecimento intelectual racional, avançar um pouco mais. Eles É. têm que se desdobrar muito mais do que nós porque não tiveram essas oportunidades. É um alto grau de discriminação, né, professora? Quando a gente para pensar em outros países, você viaja a países pequenos, não fica um minuto sem internet, numa estrada que não tem nada para qualquer lado. E nós estamos falando aqui de pequenas distâncias, eu achei muito importante você destacar o máximo de 34 quilômetros de distância do centro. É injustificável, né, a nível de políticas públicas mesmo, que essas pessoas não tenham o mesmo acesso a rede de internet, a celular, tudo que a gente tem, né? É muito importante de ressaltar e é um dos pontos que a gente tem que trabalhar durante e pós-pandemia. Não, e com certeza, se você a internet ela só se revela agora como um item fundamentalíssimo, porque precisamos nesse momento crucial para a comercialização. Mas ela é fundamental na vida deles todo dia. É Uhum. fundamental o transporte e não tem transporte suficiente. Você tem comunidade rural que tem um ônibus de manhã cedinho e outro no meio da tarde para voltar daqui para lá e pronto, as pessoas ficam impedidas de estudar, de trabalhar. Então Uhum. é uma situação muito grave. E isso que você falava que a gente tratava da distância, a Cleânia falava e você também da história das dicas de uma alimentação segura, saudável, né? E Sim. para nós, enquanto povo de Teresina, do Piauí, do Brasil, construída no sentido da soberania alimentar. Então, a gente costuma dizer que uma alimentação produzida perto do núcleo consumidor, ela é uma alimentação muito mais segura. Por Uhum. quê? Porque veja agora, você já pensou, se a gente não tivesse sequer essas comunidades produzindo, você Sim. fica sem acesso. Se der um blackout aí no transporte, porque nós consumimos produtos de hortifruti do Ceará, do Pernambuco, da Paraíba, se der um blackout de transporte, a gente não consome, porque os produtos vêm desses estados e vêm, como sabemos, de Santa Catarina, as maçãs, do Rio Grande do Sul, as uvas, entende? Então, o Sim. comércio de longo circuito não é um comércio, não é uma alimentação segura. Você não tem segurança que vai ter essa alimentação. Você tem a segurança aqui, que você anda 30 quilômetros e o Uhum. produto está à mão. E sem falar que entra também na questão da segurança, o fato de que isso barateia a alimentação que você tem. Você Uhum. compra uma maçã que vem de Santa Catarina, você paga o transporte dela inteiro. Você paga o atravessador. Você não compra do produtor como compra na Feira UF. Na Feira UF você compra das agricultoras que plantaram aquilo ali. Elas conhecem o processo, conhecem as sementes, conhecem o manejo, conhecem todo o processo de produção. E às Uhum. vezes de transformação. Elas têm alguns alimentos processados. E quando você pensa isso, é preciso entender que Teresina, como sendo uma das capitais de maior área rural do Brasil, ela precisa investir na política de produção de alimentos para que a gente tenha soberania alimentar, não dependa dos outros estados, para que a gente goste daquilo que a nossa cultura alimentar orienta. Uhum. Nós, inclusive nosso organismo, você sabe disso mais do que eu, ele é mais receptivo ao que nós estamos acostumados no nosso local de nascimento, de vida, de cultura alimentar. Nosso organismo é mais acostumado com isso, não só por uma questão cultural, mas também por uma questão natural. Nós somos filhos e filhas da terra. Nós somos, assim como as plantas, assim como os produtos que nós nos alimentamos. Uhum. Então, o nosso corpo responde a essa demanda também da terra, das estações, mas nós cismamos que queremos comer maçã o ano inteiro.
Agora é importante que a gente saber que maçã, a safra da maçã em Santa Catarina é por volta de abril e maio. E essa maçã, ela fica até dezembro no Natal, quando nós estamos botando em cima de, sei lá, de pernil, de não sei o que, maçã. A maçã Uhum. viveu na câmara fria, um custo altíssimo para o planeta, assim como o transporte de longa distância é altíssimo o custo para o planeta, de poluição, de uso de equipamento, de atravessadores, Da de tudo isso. conservação, né? Caríssima também. Como? A conservação também muito cara, né? Ah, demais! A Né? feira UFBA, você compra um produto que foi colhido naquele dia ou na tarde, na noitinha do dia anterior. Você não É, gasta com energia para conservar, você come alimento fresco, você come alimento sem veneno. Então, é para a gente ter essas dicas de alimentação segura. Nesse tempo, a gente precisa. Eu sei que agora nós estamos com um pouco mais de dificuldade de adquirir alimentos, uhum. mas precisa que a gente não perca isso de vista. Que não é Professora, só a questão nutricional ali. é, Não são só os nutrientes, mas um alimento, ele nunca é só um alimento. Aquilo é a aparência. é Mas aparente. ele é também relações sociais, relações culturais, relações econômicas, né? Uhum. E a gente precisa estar preocupado com isso. É por isso que a Feira UF trabalha muito essa ideia do consumo consciente, responsável, não só em É isso. quantidade, mas em qualidade. O que é que eu como? Esse feijão verde que eu trago de uma comunidade que vende na Feira UF, qual é a sua essência? Ele tem uma aparência, mas qual é Uhum. a sua essência? O que, é que ele diz dessa comunidade? O que, é que ele diz da relação homem-mulher nessa comunidade? Tem machismo, as mulheres são exploradas. Quem é que trabalha nessa ordem? Em que condições? E as nossas comunidades, elas vêm melhorando muito essas relações. Estou dizendo isso porque também quando a gente pensa em agroecologia, e a feira é uma feira de base agroecológica, nós não falamos só da produção de alimentos e da comercialização, mas nós falamos de pessoas, falamos das relações, nós falamos do modo de vida das comunidades. Então, os produtos, eles trazem essas histórias. E a gente precisa aproveitar até esse momento de parada para olhar para a nossa mesa e pensar, de onde vem o que eu como? Qual é a história que esse produto me conta? Qual é a história que o Nissi me conta? E Quem qual eu é a estou história? ajudando com essa compra, né? Que comunidade eu estou É, fazendo crescer? Que estado? exatamente, Perfeito, exatamente. Então, perfeito. se você se pergunta que história que o Nissi me conta e que história que um machixe me conta aqui das comunidades, um alface, e se o que eu consumo, isso aí que você trouxe, essa ideia. Que Uhum. ideia que eu reforço com o consumo que eu decido fazer? Se eu como, se eu tomo uma Coca-Cola, eu estou dando meu dinheiro para uma das maiores multinacionais do mundo. Eu não estou nem tratando aqui do conteúdo daquela lata, porque isso aí é sabidamente conhecido, Além de que tudo, né? é uma coisa espantosa, que as pessoas É, têm coragem de engolir, mas enfim. Já estou falando dessa questão mesmo socioeconômico-política. sim. Se eu tomo uma Coca-Cola, o meu dinheiro suado, eu estou dando para uma grande multinacional, uma grande participante da indústria de alimentos do mundo. Alimentos Uhum. entre aspas. Se eu compro dos produtos da Feira UFP, da Feira da Praça, direto na horta da comunidade, eu estou ajudando, primeiro, a deixar o meu dinheiro na minha cidade. E segundo, aquecendo a economia da minha cidade. Segundo, eu estou ajudando a sustentar mulheres e homens do meio rural da minha cidade, para que Uhum. eles mantenham seus modos de vida, seus conhecimentos tradicionais, eles continuem guardando as sementes, que nós sabemos que as sementes são um item fundamental da história da soberania alimentar. Então, eu estou investindo nessas ideias. Por isso que a Feira UFP sempre ostenta um banner, que a gente gosta de botar lá, que diz assim, comer é um ato político. Uhum. Porque quando você escolhe o que você vai comer, você escolhe fazer uma série de coisas. Não é um ato inocente comer. É um ato que lhe implica em várias questões, em vários desdobramentos políticos, econômicos, culturais, Perfeito. sociais, de gênero, né? Então, para a gente aproveitar esse momento e pensar, o meu alimento, eu estou preocupada com o quê? Com o nutriente? Porque se eu estou preocupada só com o nutriente, ok, que ele não tenha veneno já está ótimo. Mas para nós isso não é suficiente, é só o ponto de partida. Nós temos que avançar dessa aparência do alimento
para ver a rede e a teia de relações que ele constrói com as pessoas que os produzem. E outra, né, professora? Se a gente fosse olhar só para o nutriente, já é imensurável o ganho desse tipo de coisa. E além disso, às vezes a sua naturalidade, intimidade com um assunto tão profundo, eu quero dizer aqui do espanto que causa de despertar esse raciocínio, né? Às vezes na nossa vida corrida e cética, de que é um ato político. As meninas já vão fazer aí uma frase do dia, o pessoal da Liga aí, que comer é um ato político. Então, nós estamos falando não só dos nutrientes, de armazenamento, de soberania alimentar, que é um termo maravilhoso, de cidadania, de economia, de cultura, de autoestima. Eu quero mais uma vez parabenizar, de respeito à natureza. E aí, sigamos em frente aí, professora, que o tempo vai ser pouco para lhe ouvir hoje. Então é isso. E aí, quando você fala da questão do planeta, né? Eu já falei por duas oportunidades aqui, eu introduzi ideias. Primeiro, essa ideia de que a gente é filho da Mãe Terra. Uhum. Para nós, assim, para os povos originários, essa ideia da Pachamama, essa ideia da Mãe Terra, essa ideia, ela é uma ideia, digamos assim, tão natural, tão tranquila, porque faz parte da identidade do nascedouro da existência. Eles são isso, então não há distanciamento e nem estranhamento em relação a essa ideia. Uhum. Para nós, urbanos, de outra cultura, que chega mais perto dessa história da cultura europeia que nós herdamos, que não é a cultura europeia da tradição antiga, mas essa mais modernosa que nós herdamos, que cultua o distanciamento em relação à natureza, que cultua a ideia de que a natureza é para eu dominar, é para eu ir lá pegar o que eu quero, não é para eu me sentir parte dela, não é para eu protegê-la, porque eu e ela somos expressões diferentes de uma mesma coisa, nesse momentâneo de vida, né? Mas nós somos a mesma coisa. Então, são distâncias, né? São narrativas muito diferentes e que nos fazem nos colocar nesse caminho de agressão ao planeta. Achar que eu tenho que arrancar tudo desse planeta, tirar tudo dele, explorar o solo, as águas, o ar, as matas, tudo. Mas aí nós vimos onde chegamos, né? Hoje está sobejamente discutida as implicações, por exemplo, do nosso modo de produzir alimentos em monocultura, granífera, para a economia de commodities, e as relações que estão sendo mostradas disso com o próprio coronavírus. Em relação com as fazendas enormes de gado do mundo, especialmente situadas nos grandes países que disputam o império do mundo hoje, nos Estados Unidos e na China, né? Sim. Então, a relação de tudo isso com um vírus que veio de lá, de origem animal, né? Animal selvagem, né? Então, a gente precisa... muita gente tem falado isso, e eu não vou me repetir, porque hoje está bem discutido isso aí, que nós precisamos nos recolocar diante do... Como é que a gente pensa esse planeta? A gente acha que tem outro lugar para ir? Não tem. Não tem. Não tem onde jogue fora, não tem fora, só tem dentro. Estamos todos no mesmo planeta. Então, de nos repensar nesse caminho, de nos entender como parte dessa natureza, de nos reservar um espaço também, não só de exploração, não só de arrancar coisa da terra, mas de admirar, de contemplar, de respeitar, né? Isso é muito importante para a nossa trajetória, até por uma questão de sobrevivência, nós precisamos fazer isso. Não só de respeito a esse lugar que nós ganhamos de presente ocupar enquanto vivemos, que é nesse planeta. Então, essa é uma das questões. A outra é de perceber da gente procurar perceber essa nossa relação, digamos assim, encantada, mas também de procurar perceber esse encanto nos alimentos. Porque nós vamos precisar existir causa impacto para o planeta, isso é um fato. Mas como é que a gente pode diminuir esse impacto? Como é que a gente pode ser um pouco mais, conviver um pouco mais com as condições planetárias? Então, como é que meu alimento responde a isso? Eu quero comer tudo industrializado, internacionalizado, de circuito longo, de produção de alto custo para o planeta, monocultura e tudo. Ou eu quero comer da agricultura familiar, que é quem, sem nenhum apoio ou quase nenhum, sustenta 70% da alimentação que tem sobre a nossa mesa.
Então, de repensar, porque o Brasil ele tem feito uma escolha ao longo da sua existência, programaticamente, programaticamente, incidir contra o avanço da agricultura familiar. Isso é programa, porque quando você desfinancia, como foi feito agora, antes da crise do coronavírus, nós tivemos desfinanciamento de vários projetos, acabou o Supronera, acabou a proteção às comunidades quilombolas, INCRA foi desmontado. Então, quando você faz isso, você está incidindo contra a agricultura familiar, contra milhares e milhões de trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, que todos os dias estão, de sol a sol, produzindo um alimento, em grande parte de base agroecológica, seguro, limpo, para você comer. E por acaso, às vezes a gente diz que não tem a casa, né? Hoje é 17 de abril. Hoje é o dia que se rememora o Eldorado de Carajás. Acho que todo mundo lembra, né? O ataque que agricultoras e agricultores sofreram, que foram assassinados 19 agricultores. E hoje a Via Campesina, o MST, o MPA e vários, a FETAG, aqui os sindicatos, todos rememoram isso como um dia importante. Inclusive, em Teresina, nós temos um assentamento chamado 17 de Abril, que é um dos assentamentos que está com o projeto... Não existem coincidências, né, professora Valéria? No dia de hoje, nós estamos tendo a honra de lhe ouvir sobre essa lição de vida. O valor desses profissionais que dão a sua vida para produzir alimento, também porque gostam, porque se realizam, porque não perderam o encantamento, né? Se realizam com a produção, com a plantação, com a semente. Então, de valorizar esses profissionais, porque são definitivamente muito importantes, não só porque põem a comida na nossa mesa, mas porque guardam modo de vida, forma de nos relacionarmos com a terra, com o planeta, com as águas, com o ar, que são indispensáveis para a nossa saúde mental, para a nossa saúde não só física, para a nossa saúde comunitária. Então, a Feira UFP pensa que nós precisamos das professoras e professores, precisamos dos advogados, precisamos dos fisioterapeutas, dos médicos e médicas, precisamos dos carroceiros, do pessoal que pega nosso lixo, precisamos de todo mundo. Motoristas que transportam tudo, precisamos. Mas nós precisamos muito das agricultoras e agricultores. E nesse momento, acho que uma das dicas também da gente ter uma alimentação saudável, a gente procurar saber de onde vem o meu alimento, quem é que produz, como vivem essas pessoas, como elas se organizam no seu lugar de morada. E as nossas hortas estão abertas. Agora não, né? Mas logo que isso vai passar, nós vamos voltar às nossas atividades, nós precisamos cultivar a nossa esperança de retomar uma vida em padrões melhores, né? E que, sim, vamos fazer tudo isso. A humanidade enfrenta desafios, esse é um grande, mas vai passar. E nós vamos manter nossas hortas abertas para cada pessoa que tem interesse visitar, conhecer como é que a planta cresce. Inclusive, a Feira UFP agora, durante a pandemia, nós mudamos todo, porque a feira passou a ter que existir virtualmente, né? Nossa política de comunicação teve que se alargar. E nós fizemos 2 campanhas, vamos entrar na terceira agora, que é a do nosso artesanato local. Vamos começar essa semana. Mas fizemos uma campanha cultivando em casa. E o interesse foi de ensinar as pessoas a cultivar pela necessidade, né? Mas especialmente de oportunizar as pessoas o experimento de ver algo crescer, de ver o seu alimento brotar, de ver como que ela pode tirar até de um vaso um manjericão, uma cebolinha e pôr no seu prato. E ver que aquilo ela vai comer e fazer parte do seu organismo. E entender pela própria experiência, do começo, meio e fim, de que nós somos isso também, de que essa planta sou eu também, e que por isso eu preciso, assim como essa cebolinha, a floresta amazônica também sou eu, as árvores de Teresina, que as pessoas cortam sem nenhum pudor, são parte de mim também, porque filtram o oxigênio que eu respiro. Então, de oportunizar as pessoas a se cuidarem. Já chamando a atenção para outra dica, que a gente entende que as pessoas precisam também se corresponsabilizar, um pouquinho que seja, pela produção de alimentos.
As crises do mundo, se todo mundo produzir algo, as crises de alimento do mundo, elas vão diminuir. Eu não preciso produzir todo o alimento, até porque precisaria de terra, nem, não tem terra hoje nem para as agricultoras, imagine para todo o povo do planeta. Não tem. Mas eu posso cultivar no vaso, eu posso cultivar no meu jardim, eu posso cultivar num sítio se eu tiver. Cultivar uma parte. Você já imaginou quanto nós somaremos de alimento se toda pessoa adulta do planeta resolver produzir algo, por menor que seja? Então, é outra dica da gente começar a ter essa preocupação de produzir o nosso alimento, saber como que essa planta se desenvolve, porque é uma experiência de várias entradas, de entrada ecológica, emocional, de encanto, alimentar, de entender o sistema de produção, porque inevitavelmente quando você bota as plantinhas lá, vem os animalitos, né? Aí você vai ver como é que vai trabalhar ali com eles. Então, é uma experiência muito interessante que também se coloca em torno do ato de alimentar. Perfeito. Eu quero dar meu depoimento, né? Que eu sou Ana Maria Braga às avessas, professor. Eu não sei fazer quase nada de casa. E eu estava vendo o projeto do Cultivando em Casa e ele é delicado e carinhoso nos detalhes, né? Que você bota, vai aparecer uma espuminha depois de tantos dias, você pega essa espuma. Então, é muito específico, é muito detalhado. E a Vitória aí, a nossa aluna, professor, e a Laene também, perguntando se teria como, até nesse processo do Cultivando em Casa, que isso chegasse de alguma forma de remuneração ou incentivo para esses produtores, né? Com base nisso, não sei se é uma distribuição dessas sementes, de alguma coisa assim. Preocupados aí, mostrando a preocupação com a parte econômica desses pequenos produtores nesse momento aí de paralisação da feira, né? O Cultivando em Casa? Sim, se teria alguma forma, até desse cultivando em casa, ou nessas semanas paradas, de chegar alguma coisa da parte econômica para eles. Não chega. A feira, ela é um projeto, como a professora Clélia já explicou, é um projeto de extensão da Universidade Federal, é sustentada institucionalmente pela universidade, pela Pró-Reitoria de Extensão, que nos dá muito apoio. Mas nós sabemos que a extensão sofre ainda com a história dos financiamentos, né? Então, a feira, ela tem o financiamento das bolsas de extensão, porque a Universidade Brasileira não tem outras, digamos assim, iniciativas de manutenção das atividades de extensão. Nós não temos um recurso, uma parte de recursos, não temos. Então, nós trabalhamos com os recursos que a Prex oferece através do PIBEX, que são as bolsas dos alunos. Não, acho que a Vitória está falando assim, enquanto consumidor final, pelo menos enquanto não volta a ter os drives ou alguma coisa, se como consumidor final poderia contribuir. Acho que no momento só mesmo com alguma doação ou compra de sementes, né? Não ia ter muito como. Pode, porque você pode, dependendo de como a pessoa quiser, ela pode entrar no Instagram da Feira UFP e dialogar com a gente sobre isso. Porque, inclusive, olha aí. Nós estivemos mais preocupados com isso no começo, porque as portas da comercialização haviam sido trancadas, né? E aí nós precisamos ver maneiras. Hoje nós já conseguimos alguns caminhos de comercialização institucional, que deu um jeito no produto que se tinha. Ainda perdemos alguma coisa, mas foi pouco. Agora, hoje nós temos também dificuldade com as artesãs, né? E nós estamos, inclusive, desenvolvendo esforços, uma campanha, que as artesãs são mulheres da periferia, de Teresina todas, que fazem o artesanato da cidade. Porque, como a gente diz, a agroecologia não é só a produção do alimento, mas é a produção também do alimento simbólico, da nossa cultura. É isso que nos faz existir como gente. O alimento tem uma maneira de se colocar na nossa vida, inclusive nutricionalmente, culturalmente. E nós temos as outras maneiras de nos relacionar uns com os outros e umas com as outras, que é por meio da cultura. E essa dimensão da arte e da cultura, na Feira UFP, ela está apresentada pelo artesanato, né, que é um artesanato local, são 35 mulheres cadastradas, são 32 mulheres e 3 homens. A maioria mulheres, como você vê. Mãe de família, a grande maioria mãe de família. Arrimo de família, né? A maioria sem trabalho fixo, que depende desse trabalho da arte do artesanato. Então,
Eu acho que nesse momento, o artesanato da Feira UFP, para quem está nos ouvindo, para quem conhece a Feira UFP, acredita nesse trabalho, as mulheres do artesanato de apoio, uma parte delas, do que a da agricultura, porque nesse momento nós já conseguimos arranjar os caminhos da comercialização da agricultura. Então, a partir de hoje, nós vamos começar uma campanha do artesanato, colocando o trabalho das meninas. Então, quem puder entrar no Instagram da UFP, ver a nossa campanha, hoje a gente começa, aí vai ter na semana que vem, a partir daí, mostrando os produtos, dando os contatos e sugerindo as formas seguras de se fazer essa relação comercial, né? Então, mas eu fico muito grata que a pessoa tenha falado isso para você, né? Tenha se preocupado, porque para nós, a agroecologia também, tá um barulho danado aqui, a agroecologia também é o nosso plano que a gente coloca lá, é essa construção dos afetos, né? Das pertenças afetivas. Então, é uma atitude, não só de compromisso político dessa moça que falou, que eu perdi o nome dela. Vitória. Mas de outras pessoas. Vitória, um compromisso político com esse momento, né? Com as pessoas que ela vê ali, admira o trabalho, mas também essa do afeto, de cuidar. O cuidado que nós também, como seres humanos, ao longo da nossa trajetória, deixamos um pouquinho de lado e que agora estamos correndo e retomando. Isso é maravilhoso. É uma das lições que ou a gente aprende com essa pandemia ou aprende, né, professora? Acho que mais lições imperativas dessa mas eu loucura. A atitude da Vitória foi assim, da sua maneira de ser. Sim. Eu agradeço bastante e peço que ela entre no Instagram e a gente pode conversar. Professora, infelizmente, pelo tempo, eu vou pedir para você encaminhar. Estou encantada mais ainda, né? Já era fã da feira, da professora Valéria, agora sou mais ainda. Foram lições de vida mesmo, né? Que nós fazemos parte da natureza, do que está envolvido quando a gente está falando de alimentação, cultura e artesanato. Vou pedir para você fechar um minuto aí de fechamento, para eu chamar a professora Cleânia, dizer que a live vai ficar disponível no Instagram por 24 horas e depois no canal do YouTube. Professora, suas palavras finais, infelizmente. Não, conversamos com um espaço maravilhoso, lhe agradeço a Cleânia também, agradeço as palavras muito gentis da Cleânia no início, ela fez a abertura da live. E nós estamos aqui para isso, é um pouco para mesmo... Isso tem sido o mote, um pouco do meu trabalho nos últimos 5 anos, desses 3 anos com a Feira UFP, que nós trabalhamos com a CEMAP, várias instituições que acreditam nessa ideia da agroecologia. Para nós foi um prazer enorme falar de coisa que a gente acredita, que a gente quer que cresça, quer que outras pessoas se encantem, se aproximem. E fica o convite para a Feira UFP, logo que a gente puder reabrir, e especialmente para o Instagram da Feira UFP, né? Que lá a gente está continuando esse diálogo e procurando essa proximidade maior nesse sentido que a gente colocou aqui. E mais uma vez agradecer a você, a Cleânia, e a quem esteve conosco aqui. E parabéns pela iniciativa. Acho que ficou muito bacana aí, eu tenho visto temas muito interessantes, que o trabalho cresça e que o projeto permaneça depois da Covid. Vamos lá, a Extensão e a UFP estamos sempre empenhados. Professora, muito obrigada. Vou chamar a professora Cleânia. Professora Cleânia, entre rápido, que a senhora tem 40 segundos. Até mais, professora. Tchau. Deixa eu chamar aqui a professora Cleânia. Maravilhoso, né? Coloquem aí, meninas, o canal do YouTube. Professora Cleânia! Poucos segundos, vamos lá. Pode fechar, chefa. Já estou entrando. Eu queria primeiro agradecer e parabenizar mais uma vez a professora Valéria por esta aula, né? Essa aula de vida saudável, seguro, nesse enfoque político. Na verdade, foi uma aula política, né? Agradecer também, parabenizar toda a equipe que faz a Feira UFP. Vamos lá. É verdade. Eu estava agradecendo e parabenizando. E quero dizer assim que foi muito além das nossas expectativas, na verdade. Quando a gente já mandou já todo aquele material de publicidade da feira, a professora Valéria falou assim, mas Cleânia, eu queria lhe dizer que nesse ínterim a feira foi suspensa, né, no serviço lá de entregas, né, de drive-thru.
E aí, que dicas a gente vai dar, então? Eu digo, vocês vão dar a dica que, nesse momento, a necessidade de estar se reinventando, ela é constante. E a Feira UFP tem feito isso. A Feira UFP tem feito isso. A Feira UFP começou fazendo todo um trabalho remoto, usando as mídias que as comunidades rurais têm acesso, mandando mensagens pelo WhatsApp, fazendo reuniões pelo WhatsApp, gravando vídeo, gravando áudio. Depois fez treinamento para essas comunidades, né, poderem usar melhor as mídias. Fez treinamento para as comunidades em relação à questão da segurança alimentar, das noções de higiene. Isso é, na verdade, uma experiência educativa muito rica e isso é extensão. E que foi se reinventando, foi criando o drive-thru, depois foi vendo que não era possível, está com um projeto agora de cultivar em casa. E as dicas que foram dadas aqui, professora Valéria, a lição, a grande aula de política alimentar, né? Isso aí superou tudo, professora Valéria, e mais uma vez você reafirma o ícone que você é na extensão. E eu vou finalizar. Então, antes de finalizar, professora, só pegar um gancho bem aí no que você falou, porque realmente é muito emocionante. É a prova viva, né, da diferença entre ser um trabalho e ser propósito de vida. A professora Valéria nos mostrou que a Feira UFP não é um trabalho, não é um projeto, é propósito. E quando tem propósito, se reinventa, se adequa e continua ajudando, né? Professora, pode fechar. Mais uma vez me emocionei com a live aqui. Eu tô sensível, porque eu me emociono com a educação à distância, com a Feira UFP, e a gente vê como esses projetos são lindos, né? Como tem coisa que a gente pode fazer melhor. Pois é, não é porque os projetos são belíssimos, o cuidado com os idosos também. E aí eu vou finalizar com uma frase que eu iniciei, uma live que eu fiz com o professor Estélio, lá de Bom Jesus, quando ele me perguntou qual era o brilho do extensionista. Qual era o maior brilho do extensionista? Quando ele me perguntou, eu fiquei... Eu acho que o maior brilho da extensão, do extensionista, é porque a extensão, e aqui eu vou repetir, é o maior instrumento da UFP de democracia e de inserção social. E eu disse no dia, por quê? Porque é através da extensão que a gente vê o diálogo, a aproximação dos doutores da ciência com os doutores da terra, com os doutores da agricultura, com os doutores dos artesãos, do artesanato, com os doutores do mar, os nossos pescadores. E essa aproximação e essa interação que transforma, que melhora a vida do outro, que melhora a vida das comunidades e que melhora a nossa vida também, porque termina voltando para um processo formativo nosso e para a reafirmação de um comprometimento político diante de uma sociedade que vivencia muitos problemas e que, nesse momento de enfrentamento da pandemia, está vivenciando muito mais. Então, a extensão permite que os doutores da ciência e uma doutora como essa, né, dialogue e consiga fazer, junto com os doutores da terra, do trabalho braçal, um trabalho tão significativo, um trabalho que produz, que traz tantas melhorias e, acima de tudo, que desperta a consciência política nas questões mais simples e triviais, que é a nossa alimentação. Uma aula de vida, uma aula de democracia, uma aula de inserção social, é o que nós temos na extensão. Né? E aí eu fecho e parabenizo mais uma vez a professora e todos os extensionistas da UFP, desse país, que mesmo com todas as dificuldades e as limitações e a falta de investimento do governo federal, nós continuamos atuando e buscando melhorias para a nossa sociedade, para nossas comunidades. É isso. Nossa, perfeito. A todas, que a gente continue com esse brilho, trazendo, né, o que a gente pode para a comunidade, fazendo junto com a comunidade, dialogando. São os doutores da ciência dialogando com os doutores da terra, com os doutores da vida, para melhorar a vida de todos nós. Isso é para que a gente existe a extensão, né? Para agir dentro da comunidade. É lindo isso. É o brilhante da UFP, professora, a extensão. Parabéns, viu, pelo trabalho à frente aí. Para nós. Pois um beijo, professora. Sexta-feira que vem, do que vamos falar? Sexta-feira, a partir de sexta-feira, nós vamos estar fazendo uma série
de discussão em relação aos trabalhos desenvolvidos nos camping da UFP. Vamos começar com Bom Jesus, vamos a Floriano, vamos a Picos, para a gente estar discutindo essas questões, o trabalho que tem sido feito nesse período de isolamento social, de pandemia, e principalmente os trabalhos desenvolvidos junto à comunidade, que são os trabalhos de extensão. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos enfrentando, o que nós ainda podemos fazer em todos os campi da UFP. Esse vai ser as nossas próximas discussões. Maravilha. Pois então, até a próxima sexta, a gente já começa a divulgar. Vai ficar salvo aí, pessoal, e depois no canal do YouTube. E dica do dia hoje, comer é um ato político e sigam a Feira UFP. Um abraço, professora. Até mais. Até sexta que vem. Sexta-feira a gente vai estar aqui com Bom Jesus. Tchau. Tchau.